Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos. James Joyce, Dublinenses. 15 contos que retratam a vida em Dublin, entre paralisia e epifanias. Na descrição do vídeo você encontrará o link para a playlist. Conto 9. Partes complementares. A campainha soou com fúria e, quando a Sra. Parker foi até o tubo de comunicação, uma voz furiosa gritou em um carregado sotaque do norte da Irlanda: "Mande o Farrington para cá." A Sra. Parker voltou para a máquina e disse a um homem que estava trabalhando em uma escrivaninha: "O Sr. Alleyne quer falar com você no andar de cima." O homem balbuciou maldição e empurrou a cadeira para trás a fim de se levantar. Quando se levantava, era um homem alto e corpulento. Tinha um rosto flácido, da cor de vinho escuro, com sobrancelhas e bigode claros. Os olhos eram um pouco esbugalhados e a parte branca era suja. Levantou o balcão e, depois de passar pelos clientes, saiu do escritório com passos pesados. Subiu pesadamente a escada até chegar ao segundo patamar, onde uma porta ostentava uma placa de latão com a inscrição Sr. Alleyne. Nesse ponto deteve-se, resfolegando por conta do esforço e da irritação, e bateu. A voz estridente gritou: "Entre!" O homem entrou na sala do Sr. Alleyne. Ao mesmo tempo o Sr. Alleyne, um homenzinho com óculos de armação dourada e rosto barbeado, ergueu a cabeça por cima de uma pilha de documentos. A cabeça era tão rosada e tão calva que mais parecia um ovo repousando em cima dos papéis. O Sr. Alleyne não perdeu um instante sequer. "Farrington, o que significa isso? Porque eu sempre preciso reclamar do senhor. Posso perguntar por que o senhor não providenciou uma cópia daquele contrato entre o Bodley e o Kirwan? Eu avisei que aquilo tinha que estar pronto às 4 horas. Mas, senhor, o Sr. Shelley disse que... Senhor, o Sr. Shelley disse que... Faça a gentileza de prestar atenção ao que eu digo e não ao que o Sr. Shelley disse, senhor. O senhor sempre encontra uma ou outra desculpa para não trabalhar. Fique sabendo que se esse contrato não estiver copiado antes do entardecer, eu vou levar o assunto ao conhecimento do Sr. Crosby." "O senhor me ouviu?" "Sim, senhor." "O senhor me ouviu?" "Ah, e outra coisa. Parece que falar com as paredes ou com o senhor surte o mesmo efeito. Entenda de uma vez por todas que o senhor tem meia hora para o almoço, não 1h30. Eu gostaria de saber quantos pratos o senhor pretende comer no almoço." "Entendido." "Sim, senhor." O Sr. Alleyne voltou a inclinar a cabeça por cima da pilha de papéis. O homem fixou o olhar no crânio polido que dirigia a Crosby e Alleyne, avaliando a fragilidade do material. Um espasmo de raiva o aferrou pela garganta por alguns momentos e depois passou, deixando uma forte sensação de sede. O homem reconheceu a sensação e sentiu que precisaria beber um bocado à noite. O mês já tinha passado da metade e, se conseguisse preparar a cópia no prazo, talvez o Sr. Alleyne lhe desse um adiantamento. Ficou parado, encarando aquela cabeça acima da pilha de papéis. De repente o Sr. Alleyne começou a derrubar todos os papéis à procura de alguma coisa. Então, como se não tivesse percebido a presença do homem até aquele instante, ergueu mais uma vez a cabeça e disse: "O que houve? O senhor pretende passar o resto do dia aí parado? Farrington, o senhor realmente gosta de facilitar as coisas. Eu estava esperando para ver." "Muito bem, o senhor não precisa esperar para ver. Vá lá para baixo fazer o seu trabalho." O homem foi até a porta com passos pesados e, ao sair da sala, escutou o Sr. Alleyne gritar que se a cópia do contrato não estivesse pronta ao entardecer o assunto chegaria aos ouvidos do Sr. Crosby. Voltou para a escrivaninha no escritório do andar de baixo e contou as folhas que ainda precisavam ser copiadas. Tomou a pena e mergulhou-a no tinteiro, mas continuou a olhar com uma expressão estúpida para as últimas palavras que havia escrito. Em hipótese alguma ao referido Bernard Bodley bastará. Estava ficando tarde e em alguns minutos ligariam a iluminação a gás. Então poderia escrever. Sentiu que precisava matar a sede na garganta. Ergueu-se da escrivaninha e, depois de levantar o balcão como antes, saiu do escritório. Enquanto saía, o secretário-chefe encarou-o com uma expressão inquisitória. "Está tudo bem, Sr. Shelley", disse o homem, indicando com o dedo o objetivo da jornada. O secretário-chefe olhou para a chapeleira mas, depois de ver a fileira completa, não fez nenhum comentário. Assim que chegou ao patamar o homem puxou uma boina xadrez do bolso,
colocou-a na cabeça e desceu pelos ruidosos degraus o mais rápido que podia. Já na rua, caminhou com passos furtivos pela parte interna do caminho até a esquina e de repente mergulhou no vão de uma porta. Estava a salvo na salinha escura da loja de O'Neill e, enchendo a janelinha que dava para o bar com o rosto inflamado, da cor de vinho escuro ou carne escura, gritou: "Pat, me traga um copo de porter, por favor." O garçom serviu-lhe um copo de porter. O homem bebeu tudo de um só gole e pediu uma semente de alcaravia. Largou o pene em cima do balcão e, deixando ao garçom a tarefa de encontrá-lo na penumbra, saiu do esconderijo de maneira tão furtiva quanto havia chegado. A escuridão, acompanhada por uma densa neblina, estava vencendo a luz de fevereiro, e a iluminação pública da Eustace Street já estava acesa. O homem seguiu junto das casas até chegar à porta do escritório, pensando se conseguiria terminar a cópia a tempo. Na escada, o nariz foi recebido por um forte aroma de perfume. Sem dúvida a senhora Delacour havia chegado enquanto estava no ônibus. Mais uma vez enfiou a boina no bolso e retornou ao escritório com um ar de distração. O Sr. Alane estava procurando o senhor, disse o secretário-chefe em tom severo. Onde o senhor estava? O homem olhou para os dois clientes que esperavam junto do balcão como se quisesse dar a entender que aquelas presenças o impediam de responder. Como os clientes fossem dois homens, o secretário-chefe se permitiu dar uma risada. Eu sei o que o senhor anda aprontando, disse. 5 vezes em um dia é meio. Bem, trate de parecer apresentável e faça uma cópia da nossa correspondência relativa ao caso Delacour para o Sr. Alane. Essa ordem na presença do público, a corrida escada acima e a porter que havia bebido com tanta pressa deixaram o homem confuso e, quando se sentou à escrivaninha para pegar os materiais necessários, percebeu que seria impossível terminar a cópia do contrato antes das 5:30. A noite escura e fria estava se aproximando e ele ansiava por passá-la nos bares, bebendo com os amigos em meio à iluminação a gás e ao tilintar dos copos. Pegou a correspondência relativa ao caso Delacour e saiu do escritório. Tinha a esperança de que o Sr. Alane não percebesse que as últimas 2 cartas estavam faltando. Um cheiro forte de perfume envolvia todo o caminho até a sala do Sr. Alane. A senhora Delacour era uma mulher de meia-idade com uma aparência judia. Diziam que o Sr. Alane tinha uma queda por ela ou pelo dinheiro que tinha. Ela aparecia com frequência no escritório e demorava um bom tempo sempre que aparecia. Estava sentada ao lado da escrivaninha, envolta no aroma dos perfumes, alisando o cabo da sombrinha e abanando a enorme pluma preta do chapéu. O Sr. Alane tinha girado a cadeira para vê-la de frente e largado o pé de maneira casual em cima do joelho esquerdo. O homem deixou a correspondência em cima da escrivaninha e fez uma mesura respeitosa, mas nem o Sr. Alane nem a senhora Delacour perceberam o gesto. O Sr. Alane tamborilou um dedo em cima da correspondência e em seguida folheou-a à vista do funcionário como se dissesse: "Tudo bem, pode ir embora." O homem voltou ao escritório no andar de baixo e sentou-se mais uma vez à escrivaninha. Olhou com atenção para a frase incompleta. Em hipótese alguma ao referido Bernard Bodley bastará, e pensou que era um tanto estranho as 3 últimas palavras começarem com a mesma letra. O secretário-chefe começou a apressar a Sra. Parker, dizendo que ela nunca conseguiria datilografar as cartas ainda a tempo de enviá-las pelo correio. O homem escutou o ruído da máquina por alguns minutos e depois voltou a trabalhar na cópia. Mas estava distraído, e logo os pensamentos deixarão-se levar pelo brilho e pelo rumor da taverna. A noite estava boa para tomar ponche quente. Empenhou-se na cópia, mas quando o relógio marcou 5 horas ainda faltavam 14 páginas. Maldição! Não haveria como terminar a tempo. Sentiu vontade de xingar em voz alta, de esmurrar alguma coisa com vontade. Estava tão enfurecido que escreveu Bernard em vez de Bernard Bodley e precisou começar tudo outra vez em uma folha nova. Sentia-se forte o bastante para esvaziar o escritório com uma só mão. O corpo ansiava por fazer alguma coisa, por sair correndo e esbaldar-se em violência. Todas as indignidades da vida o enfureciam. Será que poderia pedir um adiantamento diretamente ao caixa? Não, o caixa não resolveria nada. Assim não conseguiria um adiantamento. Mas sabia onde encontrar a turma, Leonard e O'Halloran e Nosey Flynn. O barômetro de sua natureza emocional indicava a proximidade da arruaça. A imaginação o distraiu a tal ponto que precisou ser chamado 2 vezes pelo nome antes de responder. O Sr. Alane e a Sra. Delacour estavam de pé no outro lado do balcão e todos os colegas haviam se virado como que à espera de que alguma coisa acontecesse.
O homem se levantou da escrivaninha. O Sr. Alane disparou uma saraivada de ofensas, dizendo que 2 cartas estavam faltando. O homem respondeu que não sabia de nada, que havia feito uma cópia fiel. A saraivada continuou. Era tão amarga e violenta que o homem mal conseguiu resistir à tentação de descer o punho na cabeça do pingo de gente que tinha diante de si. Não sei de nada sobre essas 2 cartas, disse com um ar de cretino. O senhor não sabe de nada. Mas é claro que o senhor não sabe de nada, disse o Sr. Alane. Diga, acrescentou depois de buscar aprovação no olhar da dama que o acompanhava, o senhor acha que eu sou idiota? Pensa que eu sou um idiota completo? O homem alternou o olhar entre o rosto da dama e a cabecinha oval por diversas vezes, e, quase antes que se desse conta, a língua dele encontrou um momento feliz. Acho que não seria conveniente me fazer essa pergunta, senhor. Os colegas prenderam a respiração. Todos ficaram atonitos, o autor da frase de efeito não menos do que os colegas, e a senhora Delacour, que era uma pessoa amistosa, abriu um grande sorriso. O Sr. Alane enrubesceu como uma rosa silvestre e seus lábios começaram a tremer com a fúria de um anão. Brandiu o punho na cara do homem até que parecesse vibrar como o botão de um aparelho elétrico. Seu malandro impertinente! Seu malandro impertinente! Eu vou acabar com a sua raça. Espere só. Peça desculpa por essa impertinência ou o senhor vai ser demitido do escritório agora mesmo. O senhor vai ser demitido, estou avisando, se não me pedir desculpa. O homem estava em pé no vão de uma porta em frente ao escritório para ver se o caixa sairia sozinho. Todos os colegas passaram e por fim o caixa saiu com o secretário-chefe. Não adiantava conversar quando estava com o secretário-chefe. O homem sentiu que estava em uma posição bastante ruim. Tinha sido obrigado a oferecer uma desculpa nojenta pela impertinência com o Sr. Alane, mas sabia que daquele momento em diante o escritório seria um vespeiro. Ainda não tinha se esquecido da maneira como o Sr. Alane tinha afugentado o pequeno peaque do escritório a fim de abrir espaço para o próprio sobrinho. Sentia um impulso selvagem e vingativo, e estava aborrecido consigo mesmo e com todo mundo. O Sr. Alane não lhe daria mais um instante de paz. A vida dele seria um inferno. Dessa vez tinha se passado por um idiota completo. Será que não podia ter ficado de boca fechada? Mas já no início os dois tinham se desacertado, ele e o Sr. Alane, desde o dia em que o Sr. Alane o ouviu imitando o sotaque do norte da Irlanda para entreter Higgins e a Sra. Parker. Foi assim que tudo começou. Talvez pudesse ter pedido dinheiro a Higgins, mas Higgins nunca tinha nada nem para si mesmo. Um homem com 2 casas para sustentar, nem haveria como. Ele sentiu o corpo ansiar pelo conforto da taverna. A neblina havia começado a esfriar e ele se perguntou se não poderia pegar um empréstimo com Pat no Ôneus. Mesmo assim, não conseguiria mais do que um shilling, e um shilling não adiantaria nada. De qualquer maneira, precisava conseguir dinheiro de um jeito ou de outro. Tinha gastado o último penny com a Porter e logo ficaria tarde para conseguir dinheiro em qualquer lugar. De repente, enquanto passava os dedos na corrente do relógio, lembrou-se do penhor de Terry Kelly na Fleet Street. Mas é claro, como não havia pensado nisso antes? Atravessou o beco estreito de Temple Bar às pressas, balbuciando para si mesmo que poderiam ir todos para o inferno porque ele estava a fim de aproveitar a noite. O balconista de Terry Kelly disse uma coroa, mas o outro funcionário estendeu 6 shillings, e no fim os 6 shillings ficaram com ele. Saiu alegre do penhor, fazendo um pequeno cilindro com as moedas entre o polegar e os dedos. As calçadas da Westmoreland Street estavam repletas de rapazes e moças que voltavam do trabalho enquanto pivetes esfarrapados corriam de um lado para o outro gritando os nomes dos jornais vespertinos. O homem atravessou a multidão, observando o espetáculo com uma satisfação orgulhosa e encarando as garotas dos escritórios com maestria. A cabeça estava cheia com os barulhos dos sinos dos bondes e os unidos dos vagões, e o nariz já sentia o aroma dos vapores rodopiantes do ponche. Enquanto caminhava, pensava nos termos em que narraria o incidente à turma. Aí eu olhei para ele, com um olhar frio, sabe, e depois olhei para ela. Depois olhei para ele outra vez, sem pressa, sabe? Então eu disse, acho que não seria conveniente me fazer essa pergunta, senhor. Senhor. Nosey Flynn estava sentado no canto habitual do Dave Barnes, e quando ouviu a história, pagou uma dose a Farrington e disse que aquele era um dos comentários mais inteligentes que já tinha ouvido. Depois Farrington pagou uma bebida.
Passado algum tempo, O'Halloran e Paddy Leonard chegaram e a história foi repetida. O'Halloran pagou doses de uísque quente para todo mundo e contou a história da resposta que tinha dado para o secretário-chefe quando trabalhava no Calans, na Fownes Street. Mas, como a resposta foi dada à maneira dos pastores liberais nas éclogas, precisou admitir que não tinha sido tão espirituoso quanto a de Farrington. Nesse ponto, Farrington pediu aos rapazes que esvaziassem os copos e bebessem mais uma. Quem chegou enquanto escolhiam os venenos, senão Higgins? Claro que se juntou aos outros. Os homens pediram que desse sua própria versão da história e ele a apresentou com grande entusiasmo, pois a visão de 5 uísques quentes era muito animadora. Todos explodiram em risadas quando mostrou o jeito como o Sr. Alleyne tinha brandido o punho em frente ao rosto de Farrington. Quando a rodada terminou, fez-se uma pausa. O'Halloran tinha dinheiro, mas os outros dois não pareciam ter nada. Então toda a turma saiu do bar com um certo arrependimento. Na esquina da Duke Street, Higgins e Nosey Flynn dobraram à esquerda, enquanto os outros 3 voltaram em direção à cidade. Estava chuviscando nas ruas frias, e quando chegaram ao Ballast Office, Farrington sugeriu a Scott House. O bar estava cheio de homens e muito ruidoso com o barulho de línguas e copos. Os 3 homens passaram pelos vendedores de fósforos na porta e formaram um pequeno grupo no canto do balcão. Puseram-se a contar histórias. Leonard apresentou-os a um sujeito jovem chamado Viaters, que trabalhava no Tivoli como acrobata e artiste. Farrington pagou uma rodada para todo mundo. Viaters disse que tomaria uma dose de uísque pequena com Apollinaris. Farrington, que tinha uma noção bem clara sobre as coisas, perguntou à turma se todos beberiam Apollinaris, mas os rapazes pediram a Tim que servisse o uísque quente. A conversa ganhou ares teatrais. O'Halloran pagou uma rodada e depois Farrington pagou mais uma rodada, enquanto Viaters protestou dizendo que aquela hospitalidade era irlandesa demais. Prometeu levá-los ao camarim e apresentá-los a algumas garotas simpáticas. O'Halloran disse que ele e Leonard aceitariam o convite, mas Farrington não iria por ser casado, e os olhos pesados e sujos de Farrington olharam de soslaio para o grupo para dar a entender que havia notado a provocação. Viaters fez com que todos tomassem mais uma pequena dose de tintura por sua conta e prometeu encontrá-los mais tarde no Mulligan's da Poolbeg Street. Quando a Scott House fechou, seguiram todos juntos para o Mulligan's. Acomodaram-se no salão dos fundos e O'Halloran pediu uma rodada de bebidas quentes para todo mundo. Todos estavam ficando meio inebriados. Farrington tinha acabado de anunciar a rodada seguinte quando Viaters voltou. Para o grande alívio de Farrington, Viaters pediu um copo de bitter dessa vez. O saldo estava acabando, mas eles ainda tinham o suficiente para continuar. De repente 2 moças com grandes chapéus e um jovem de terno xadrez entraram e sentaram-se em uma mesa próxima. Viaters cumprimentou-os e disse à companhia que tinham acabado de sair do Tivoli. Os olhos de Farrington desviavam o tempo inteiro em direção a uma das garotas. Um detalhe na aparência dela chamava a atenção. Um enorme cachecol de musselinas ou pavão estava enrolado ao redor do chapéu e atado com um grande laço por baixo do queixo, e ela usava luvas amarelo-gema que chegavam até os cotovelos. Farrington olhou admirado para o braço gorducho que ela movimentava o tempo inteiro com muita graça, e, quando depois de algum tempo ela respondeu aos olhares, ficou ainda mais admirado com aqueles enormes olhos castanhos. A expressão oblíqua daquele olhar o fascinou. Ela olhou para ele por 1 ou 2 vezes, e quando o grupo estava deixando o salão, esbarrou na cadeira dele e disse perdão, com um sotaque londrino. Ele a acompanhou com o olhar na esperança de que olhasse para trás, mas acabou decepcionado. Amaldiçoou a falta de dinheiro e amaldiçoou todas as rodadas que havia pagado, em especial os uísques e Apollinaris que havia pagado para Viaters. Se tinha uma coisa que detestava era um parasita. Estava tão irritado que se perdeu na conversa dos amigos. Quando Paddy Leonard o chamou, Farrington descobriu que estavam falando sobre demonstrações de força. Viaters estava mostrando o bíceps para a companhia e contando tanta vantagem que os outros 2 chamaram Farrington para que defendesse a honra nacional. Farrington arregaçou a manga e mostrou o bíceps à companhia. Os 2 braços foram examinados e comparados e no fim acabou decidido que haveriam de medir as forças. A mesa foi desocupada e os 2 homens apoiaram nela os cotovelos, com as mãos enlaçadas. Quando Paddy Leonard disse valendo, cada um tentou baixar a mão do outro até a mesa. Farrington parecia muito sério e determinado. A prova começou.
Passados uns 30 segundos, Viaters aos poucos conseguiu encostar a mão do oponente na mesa. O rosto cor de vinho de Farrington ficou ainda mais escuro com a raiva e a humilhação de ser derrotado por um simples garoto. Você sabe que não vale usar o peso do corpo. Pare de trapacear, disse. Com quem está trapaceando? Perguntou o outro. Vamos mais uma vez. Melhor de 3. A disputa começou mais uma vez. As veias saltaram na testa de Farrington, e a tez pálida de Viaters ganhou a cor de uma peônia. As mãos e os braços dos competidores tremiam com o esforço. Depois de uma longa batalha, Viaters mais uma vez levou a mão do oponente devagar até o tampo da mesa. Fez-se um murmúrio de aplauso entre os espectadores. O garçom, que estava atrás da mesa, acenou a cabeça vermelha para o campeão e disse com uma grosseira familiaridade: "Ah, é assim que se faz." "Que diabo você tem a ver com isso?" disse Farrington, se virando com um ar agressivo na direção do homem. "O que você pretende com essa conversinha?" "PST, PST", disse O'Halloran ao ver a expressão violenta no rosto de Farrington. "Paguem a conta, pessoal. Só vamos tomar mais um pequeno sarran e depois vamos embora." Um homem de expressão muito mal-humorada estava na esquina da O'Connell Bridge esperando que o pequeno bonde de Sandymon o levasse para casa. Estava cheio de um borbulhante sentimento de raiva e de vingança. Sentia-se humilhado e descontente, nem ao menos estava bêbado, e tinha apenas 2 pence no bolso. Começou a praguejar contra tudo. Tinha acabado consigo mesmo no escritório, penhorado o relógio e gastado todo o dinheiro, e nem ao menos tinha conseguido ficar bêbado. Começou a sentir sede outra vez e teve vontade de voltar à taverna quente e fedorenta. Tinha perdido a fama de forte depois de ser derrotado 2 vezes por um reles garoto. O coração encheu-se de fúria, e ao pensar na mulher de chapéu que tinha esbarrado nele e dito perdão, a fúria quase o sufocou. O bonde deixou na Shelbourne Road e ele arrastou o peso do corpo à sombra do muro que cercava o quartel. Detestava voltar para casa. Quando entrou pela porta lateral, viu que a cozinha estava vazia e que o fogo estava quase apagado. Gritou na escada: "Ada! Ada!" A esposa era uma mulherzinha de rosto marcante que importunava o marido quando ele estava sóbrio e era importunada por ele quando estava bêbado. Os 2 tinham 5 filhos. Um menino desceu a escada correndo. "Quem é?" perguntou o homem, olhando para a escuridão. "Sou eu, pai." "Eu quem?" "Charlie." "Não, pai." "Tom." "Cadê a sua mãe?" "Foi na capela." "Ah." "Ela lembrou de deixar alguma coisa pronta para o meu jantar?" "Lembrou, pai." "Eu." "Acenda a lâmpada." "A troco de que você está no escuro? Todo mundo já está deitado." O homem largou o peso em uma das cadeiras enquanto o menino acendia a lâmpada. Começou a imitar o sotaque do filho, dizendo meio que para si mesmo: "Na capela." "Na capela, pois não." Quando a lâmpada estava acesa, ele deu um murro em cima da mesa e gritou: "O que tem para o jantar?" Eu vou cozinhar, pai", disse o menino. O homem deu um pulo furioso e apontou para o fogo. "Naquele fogo! Você deixou o fogo apagar. Eu juro que vou lhe ensinar a nunca mais deixar isso acontecer." O homem deu um passo em direção à porta e pegou a bengala que estava logo atrás. "Vou lhe mostrar o que acontece quando você deixa o fogo apagar", disse, arregaçando a manga para ter o braço livre. O menino soltou um grito de "Ah, pai!" e correu choramingando ao redor da mesa, porém o homem foi atrás e o agarrou pelo casaco. O menino olhou assustado ao redor, mas, vendo que não havia como escapar, caiu de joelhos. "Agora eu quero ver você deixar o fogo apagar outra vez", disse o homem, surrando o menino com a bengala. "Tome, seu fedelho." O menino soltou um grito de dor quando a bengala rasgou-lhe a coxa. Juntou as mãos erguidas e falou com a voz trêmula de pavor. "Ah, pai!" gritou. "Não me bata, pai. Eu prometo. Eu prometo que vou rezar uma Ave Maria para o Senhor. Eu vou rezar uma Ave Maria para o Senhor, pai, se o Senhor não me bater. Eu vou rezar uma Ave Maria." Fim do conto. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.